Olá, sou o professor Idenberg Ordosgoit da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam todos bem-vindos ao curso online Matemática para a Universidade. Neste tópico, vamos abordar a derivada, a pedra angular do cálculo diferencial e integral. Esta área da matemática foi desenvolvida independentemente na segunda metade do século XVII por dois grandes expoentes da física e da matemática, Newton e Leibniz. Entretanto, podemos dizer que os seus primórdios estão no método da exaustão, utilizado por Arquimedes para calcular o número π no século III a.C., como mostramos no primeiro tópico deste curso de matemática para a universidade, ao abordarmos a trigonometria. A utilização do cálculo diferencial e integral permeia todo o espectro científico, passando pela física, pela matemática, pelas engenharias, pela economia e pela biologia, entre outras áreas da ciência. Antes de chegarmos a este tópico, tivemos o prazer de apresentarmos os dois tópicos anteriores, funções e limites, como um processo natural para chegarmos ao cálculo diferencial. No próximo tópico, concluiremos este curso online Matemática para a Universidade, abordando a integral. Por tudo que estamos aprendendo, realmente é prazeroso estudar matemática. Vamos lá? Matemática para a Universidade. Tópico 10. Derivada. Terceira parte, onde vamos abordar as derivadas de funções trigonométricas diretas, as derivadas de funções trigonométricas inversas e análise da variação de uma função. Então, dando prosseguimento ao curso de derivada, vamos estudar derivadas de funções trigonométricas diretas, iniciando com a derivada do seno. Então, seja y seno de u, em que u é uma função de x derivável no intervalo AB. Escrevemos y igual ao seno de u, e para uma variação ΔX, existe uma variação ΔY e existe uma variação ΔU. Então podemos escrever que y mais ΔY é seno de u mais ΔU, onde nós substituímos u na primeira equação por u mais ΔU. Bem, daí tiramos que ΔY é seno de u mais ΔU menos y, ao passarmos o y para o lado direito. Agora vamos utilizar que y é igual ao seno de u na última equação e escrevemos desta forma que está aqui. Bem, agora vamos usar esta identidade trigonométrica. Nós vamos utilizar esta identidade fazendo alfa igual a 1 mais ΔU. Então, o argumento de seno de u vamos chamar de alfa. E este outro argumento, seno de u, vamos chamar de beta. Então, nós temos alfa igual a 1 mais ΔU e beta é igual a u. Então, ΔY é igual a 2 vezes seno do que está dentro deste argumento, vezes cosseno deste argumento. U com menos u cancela e u com mais u dá 2u. Então escrevemos desta forma. ΔY é igual a 2 vezes seno de ΔU sobre 2 vezes cosseno 2u mais ΔU sobre 2. Vamos levar esta expressão para o slide seguinte. E escrevemos que ΔY dividido por ΔU do lado esquerdo é igual a isto tudo dividido por ΔU no lado direito. Então, dividimos ambos os lados desta equação por ΔU. Podemos reescrever
a equação de cima nesta forma. Trouxemos o 2 para o denominador de ΔU. Agora, fazendo o limite dos dois lados da equação, quando ΔU vai para zero, encontramos isto. Limite ΔY com ΔU vai para zero é igual ao limite de todo esse colchete quando ΔU vai para zero e o limite do cosseno quando ΔU vai para zero. Este termo que está entre colchete tem um limite bastante conhecido. É aquele limite seno de x sobre x quando x vai para zero. No caso aqui, o x é ΔU sobre 2. Então, quando o ΔU for para zero, o limite do que está aqui dentro do colchete vai para 1. Então, nós escrevemos o seguinte. O que está aqui do lado esquerdo é a derivada de y em relação a u. Aqui no colchete, esse limite vale 1. E aqui, quando o ΔU vai para zero, sobrou apenas o 2u sobre 2. 2 com 2 cancela, sobra apenas o u. Então, ficou cosseno de u. Então, nós temos que derivada de y em relação a u é cosseno de u. Mas o que nós queremos saber é a derivada de y em relação a x. Então, nós podemos usar aqui a regra da cadeia. Então, como dy dx é igual a dy du dx, podemos escrever que y', a derivada de y em relação a x é cosseno de u vezes a derivada de u em relação a x. De outra maneira, escrevemos assim. Derivada de seno de u em relação a x é igual a cosseno de u vezes derivada de u em relação a x. Então, vamos à derivada do cosseno. Então, seja y igual a cosseno de u, em que u é uma função de x derivável em AB. Bem, escrevemos y é igual a cosseno de u. Da trigonometria, nós sabemos que cosseno de u é seno de π sobre 2 menos u. Bem, então eu vou escrever que y é igual a seno de π sobre 2 menos u. Agora vamos fazer v igual a π sobre 2 menos u. Vou chamar este argumento de v. Então, escrevo que y é igual a seno de v. Eu já conheço a derivada de y igual a seno de v em relação a x. Então, dy dx é igual a cosseno de v vezes dv dx, que nós aprendemos no último slide. Bem, então eu sei que dv dx é igual a menos du dx. Por quê? dv dx nada mais é do que a derivada de v em relação a x. Mas o v é isso que está aqui em cima. Então, dv dx, a derivada de π sobre 2 é zero, vai ficar menos du dx. Então, esse resultado eu coloquei aqui e vou utilizá-lo na equação na cor azul. Então, nós temos dy dx é igual a menos cosseno de v vezes du dx. Com isso, nós obtivemos a derivada de y em relação a x, que é dado por menos cosseno de v du dx. Mas cosseno de v, por outro lado, é igual a cosseno de π sobre 2 menos u, que é o próprio seno de u. Então, eu vou substituir cosseno de v, que está aqui, por seno de u. Então, nós temos que dy dx é igual a menos seno de u du dx. Ou, de outra forma, y' é igual a menos seno de u vezes u'. Ou, derivada de cosseno de u em relação a x é igual a menos seno de u vezes du dx. Então, estas são as formas de nós apresentarmos a derivada de cosseno de u, cosseno de uma função de x em relação a x. Derivada da tangente.
seja y a tangente de u, em que u é uma função de x derivável no intervalo AB. Escrevemos desta forma, y é igual a tangente de u, lembrando que tangente de u é seno de u sobre cosseno de u. Então aqui nós conhecemos a derivada do seno e já conhecemos a derivada do cosseno. Então podemos aqui aplicar a regra da derivada de uma fração. Bem, usaremos a derivada do cosseno de duas funções. Y é igual a f sobre g, onde o f é o seno de u e o g é o cosseno de u. Então nós temos aqui o cosseno de duas funções, das funções seno de u com a função cosseno de u. Escrevemos desta forma. E vamos utilizar a regra da derivação do quociente de duas funções, que é dado desta maneira que está aqui. Y' vai ser g vezes f' menos f vezes g' sobre g ao quadrado, sendo f seno de u e g cosseno de u. Utilizando esta regra e as derivadas de seno e cosseno que nós já conhecemos, nós podemos dizer que y' é dado por esta expressão que está aqui, onde a derivada de seno de u é cosseno de u, f' é igual a cosseno de u, e a derivada de g, que é igual a cosseno de u, é menos seno de u. Substitui esse resultado nesta equação, temos isto. Bem, simplificando, vamos ter que y' é cosseno ao quadrado de u, quando multiplico cosseno de u por cosseno de u, menos com menos dá mais, seno de u com seno de u, seno ao quadrado de u vezes o primo. Mais uma vez, usando a trigonometria, sabemos que cosseno ao quadrado de u mais seno ao quadrado de u é 1. Portanto, o que sobra é o primo sobre cosseno ao quadrado de u. Mais 1 sobre cosseno ao quadrado de u nós conhecemos da trigonometria. Portanto, a derivada de y em relação a x escrevemos desta forma. Y' é igual a secante ao quadrado de u vezes o primo. Ou, de outra maneira, derivada da tangente de u em relação a x é igual a secante ao quadrado de u vezes du dx, a derivada de u em relação a x. Derivada da cotangente, seja y igual a cotangente de u, em que u é uma função de x derivável no intervalo AB. Escrevemos desta forma e sabemos que cotangente de u é igual a cosseno de u sobre seno de u. Nós conhecemos a derivada do cosseno e também a derivada do seno, e vamos usar novamente a derivada do cosseno de duas funções, dada por esta expressão que está aqui, com f igual a cosseno de u e g igual a seno de u. Utilizando a derivada de cosseno e a derivada de seno nesta expressão, encontramos isto. Simplificando, fica isto, seno ao quadrado de u mais cosseno ao quadrado de u é igual a 1. Então, tudo isso fica reduzido a menos o primo sobre seno ao quadrado de u. De maneira que a derivada de y em relação a x, y' é igual a menos o primo sobre seno ao quadrado. 1 sobre seno ao quadrado é cossecante de u. Então ficou menos cossecante ao quadrado de u vezes o primo. E uma outra forma de representarmos a derivada da cotangente em relação a x é esta aqui. Derivada de cotangente de u em relação a x é igual a menos cossecante ao quadrado de u vezes a derivada de u em relação a x. Derivada da secante. Seja y secante u, em que u é uma função de x derivável em AB. Escrevemos assim. Então, y é igual a 1 sobre cosseno de u, uma vez que secante de u é 1 sobre cosseno de u.
nós sabemos fazer a derivada de cosseno de U. Então, podemos, mais uma vez, usar a derivada do cosseno de duas funções, escrever desta forma, onde agora o f é 1 e o g é cosseno de U. Utilizando a derivada de f, que é 0, e a derivada de g, que é menos seno de U, colocamos nesta equação e encontramos esta. Simplificando, cosseno de U vezes 0 é 0. E temos este quadro aqui, onde deixei um dos cossenos aqui à esquerda, 1 sobre cosseno de U, e o outro cosseno deixei como denominador do seno, tudo multiplicado por o primo. Bem, 1 sobre cosseno de U, nós sabemos que é a secante de U. E seno de U sobre cosseno de U é a tangente de U. Então, nós temos que y' é igual a secante de U vezes tangente de U vezes o primo. Ou, de outra forma, derivada da secante U é igual a secante U vezes tangente U vezes derivada de U em relação a x. Derivada da cossecante. Seja y igual a cossecante de U, em que U é uma função de x derivável em AB. Escrevemos desta maneira. Sabemos que cossecante é 1 sobre seno, então cossecante de U é igual a 1 sobre seno de U. E conhecemos a derivada do seno. Então, utilizando novamente a derivada do cosseno de duas funções, com f igual a 1 e g igual a seno de U, obtemos esta expressão. Bem, podemos agora simplificar e escrever desta forma, ou menos 1 sobre seno de U vezes cosseno de U sobre seno de U, vezes o primo. Bem, 1 sobre seno de U é a cossecante de U. E cosseno de U sobre seno de U é a cotangente de U. Então, podemos escrever que y' é igual a menos cossecante de U vezes cotangente de U vezes o primo. Ou podemos também escrever nesta outra notação. A derivada da cossecante de U é igual a menos cossecante de U vezes cotangente de U vezes a derivada de U em relação a x. Agora vamos às derivadas de funções trigonométricas inversas. Primeiramente, vamos ver ou relembrar as definições das funções trigonométricas inversas. Nós temos as funções trigonométricas diretas na primeira coluna e as funções trigonométricas inversas na segunda coluna. Por exemplo, se eu digo que U é igual a seno de y, então a função inversa é y, com y igual a arco cujo seno é U. Se eu digo U é igual a cosseno de y, a inversa vai ser y. Então, y é igual a arco cujo cosseno é U. Da mesma maneira, se U é igual a tangente de y, então digo que y é o arco cuja tangente vale U. E assim fazemos para as demais funções diretas com as suas correspondentes funções inversas. Então vamos agora analisar as derivadas destas funções inversas. Então seja y igual a arco seno de U. Vamos começar fazendo a derivada de arco seno de U, em que U é uma função de x derivável no intervalo AB. Então escrevo desta maneira. Ora, se y é igual a arco cujo cosseno é U, então U vale seno de y. Então vamos partir deste ponto aqui, que a função U é uma função seno de y. Se eu fizer a derivada de U, em relação a x, o que eu tenho? O primo é igual a cosseno de y vezes a derivada de y em relação a x, o y'.
O cosseno de y saiu da derivada de seno de y em relação a y. E y' saiu da derivada do argumento do seno em relação a x. Então nós temos que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1, que vem uma relação fundamental da trigonometria. Eu posso escrever que cosseno ao quadrado de y é 1 menos seno ao quadrado de y, ou que cosseno de y é essa raiz quadrada. 1 menos seno ao quadrado de y vezes y. Esta raiz quadrada eu vou colocar aqui no lugar do cosseno de y. Então eu tenho que cosseno de y fica igual a 1 menos seno ao quadrado. Quem é seno ao quadrado? Quem é seno de y? Seno de y é u. Então, cosseno de y é 1 menos u. Com isso, eu posso derivar o u em relação a x. A derivada de u em relação a x vai ficar como? Onde tem cosseno de y, como eu falei anteriormente, nós vamos substituir por esta raiz quadrada. Então, o primo é igual a cosseno de y, aqui o do lado esquerdo. Cosseno de y é raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Coloquei aqui. Vezes y'. Vezes y'. Agora, a nossa equação, nós temos o u e o y. Bem, daqui nós tiramos que y' é igual o primo sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Então, a derivada de y em relação a x, y' em relação a x, vai ser a derivada de u em relação a x, que está aqui, o primo, sobre 1 menos u ao quadrado. Então, a derivada do arco seno de u é dado por essa expressão que está aqui, onde o y' é a derivada do arco de seno de u em relação a x. Ou, de outra maneira, dy dx, onde y é arco seno de u, é igual a du dx sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Então, esta é a derivada da função inversa do seno, ou seja, esta é a derivada da função arco, cujo seno é u, onde u depende de x. Então, para isso, nós derivamos o u em relação a x e, no denominador, colocamos 1 menos u ao quadrado. Derivada de arco cujo cosseno é u, ou arco cosseno de u. Seja y o arco cujo cosseno é u, em que u é uma função de x derivável no intervalo AB. Escrevemos desta forma. Daqui tiramos que u é igual ao cosseno de y, uma vez que y é o arco cujo cosseno é u. Bem, derivando os dois lados, temos o primo é igual a menos seno de y, o menos seno de vez do cosseno de y, vezes a derivada de y em relação a x. Usamos novamente a equação fundamental da trigonometria para daqui tirarmos o seno de y. Então, seno ao quadrado de y é isto, e o seno de y é isto. Onde o cosseno ao quadrado de y nada mais é do que u ao quadrado. Então, substituímos. Seno de y é igual a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. E agora, podemos escrever que o primo, aqui do lado esquerdo, é igual a menos seno de y. O seno de y é esta raiz quadrada. Colocamos aqui. Vezes y'. Então, daqui nós tiramos o y'. Então, nós tiramos que y' é igual a menos o primo sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. De outra forma, escrevemos que dy dx é igual a menos a derivada de u em relação a x sobre a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Então, com isso, nós determinamos a derivada em relação a x do arco cujo cosseno é u. Derivada de arco tangente de u. Então, seja y, o arco cuja tangente é u,
em que u é uma função de x derivável no intervalo AB. Escrevemos desta forma e invertemos. Escrevemos que u é igual a tangente de y. Derivamos dois lados. Derivada de u em relação a x é u'. Derivada de tangente de y em relação a x é secante ao quadrado de y vezes y'. Bom, vamos usar esta relação trigonométrica, que secante ao quadrado de y é 1 mais tangente ao quadrado de y, para nós substituirmos esta secante que aparece aqui por algo como a tangente ao quadrado. Então, o secante ao quadrado de y vai ser 1 mais u ao quadrado, uma vez que u é igual a tangente de y, substituímos nesta expressão, ficou secante ao quadrado de y é igual a 1 mais u ao quadrado. Portanto, esta equação u' é igual ao secante ao quadrado de y vezes y' fica u' é igual ao secante ao quadrado de y, é o que está dentro do parênteses, vezes o y'. Então, daqui tiramos que y' é igual a u' sobre 1 mais u ao quadrado, ou seja, a derivada do arco tangente de u em relação a x é a derivada de u em relação a x sobre 1 mais u ao quadrado. Ou de outra forma, dy dx é igual a du dx sobre 1 mais u ao quadrado. Vamos à derivada de arco cotangente de u, ou seja, y, o arco cuja cotangente é u, em que u é uma função de x derivável no intervalo AB. Escrevemos desta forma e aqui nós invertemos, escrevendo u é igual ao cotangente de y. Derivamos dois lados. A derivada da cotangente é a menos cossecante ao quadrado de y vezes y'. Usamos esta relação trigonométrica para, com isso, nós eliminarmos a cossecante que está aqui e escrevermos em forma da cotangente. E a cotangente de y nós sabemos que é u. Então escrevemos cossecante ao quadrado de y igual a 1 mais u ao quadrado. E daqui tiramos que u' é igual a menos cossecante ao quadrado de y menos 1 mais u ao quadrado vezes y', vezes y'. E, portanto, obtemos y' desta equação. Y' é igual a menos u' sobre 1 mais u ao quadrado. Ou, desta forma, dy dx, onde y é o arco cuja cotangente é u, é igual a du dx sobre 1 mais u ao quadrado. Então, desta forma, calculamos a derivada do arco cuja cotangente é u em relação a x. Derivada de arco secante u. Então, seja y igual ao arco cuja secante é u, em que u é uma função de x derivável no intervalo AB. Escrevemos assim, e a inversa seria esta: u é igual a secante de y, de maneira que a derivada de u em relação a x é igual a secante de y vezes tangente de y vezes a derivada de y em relação a x. E usamos esta identidade trigonométrica, que tangente ao quadrado de y é igual a secante ao quadrado de y menos 1. Lembrando que secante ao quadrado de y é u ao quadrado, que obtemos a partir desta equação que está aqui em cima. Bem, então nós tiramos que tangente de y é igual a raiz quadrada de secante ao quadrado menos 1, que saiu da raiz quadrada desta equação, mais secante de y é u, então fica que a derivada u' é igual a secante de y, vale u, coloquei aqui, vezes tangente de y, vale raiz quadrada de u ao quadrado menos 1, que eu tirei desta equação aqui de cima, substituindo secante de y por u, é o que está aqui, vezes y'.
Então daqui tiramos o y'. Quer dizer, a derivada de y em relação a x é igual o primo sobre u vezes raiz quadrada de u quadrado menos 1. Ou podemos escrever que dy dx, portanto, a derivada do arco secante de u em relação a x é igual a derivada de u em relação a x sobre u vezes raiz quadrada de u quadrado menos 1. Derivada de arco cossecante de u. Então, seja y, o arco cuja cossecante é u, em que u é uma função de x derivável no intervalo AB. Escrevemos desta forma e, invertendo esta equação, temos que u é igual ao cossecante de y. Derivando os dois lados, o primo é igual a menos cossecante de y vezes cotangente de y vezes y'. Bem, o cossecante que aparece aqui é o próprio u. A cotangente que aparece aqui nós podemos escrever em termos da cossecante. Então, cotangente ao quadrado de y é igual a cossecante ao quadrado de y menos 1, ou seja, a cotangente de y é igual a cossecante ao quadrado de y menos 1, tirando a raiz quadrada. Bem, a cossecante de y é u. Então, nós podemos substituir o u aqui na raiz quadrada. Então, cotangente de y é igual a u ao quadrado menos 1. Então, com isso, nós podemos escrever que o primo é igual a menos cossecante de y. Quem é cossecante de y? É u. Colocamos o u aqui. Vezes cotangente de y. Quem é cotangente de y? É u ao raiz quadrada de u ao quadrado menos 1. Colocamos aqui. Vezes y'. Então, daqui tiramos que y' é igual a menos o primo sobre u vezes raiz quadrada de u ao quadrado menos 1. Ou ainda, que a derivada de y em relação a x, portanto, a derivada de arco, cuja cossecante é u, em relação a x é igual a menos du dx sobre u vezes raiz quadrada de u ao quadrado menos 1. Agora vamos ao último item desta parte, que é a análise da variação de uma função. Então vamos ver as funções crescentes e funções decrescentes. Olhemos esta figura. A função f de x é representada pela curva vermelha. Então observemos o seguinte: à medida que o x aumenta, varie para a direita, o valor da função f de x também cresce. Então, à medida que x cresce, o f de x também cresce, e essa tangente aqui, ela é positiva. A tangente deste ângulo alfa é positiva. Então, nós dizemos que nesta situação, a função é crescente. E a tangente, em qualquer ponto desta função, é um número positivo. Então, nós dizemos que nas funções crescentes, a tangente deste ângulo aqui é maior que zero, portanto, a derivada da função neste ponto é positiva. Então, sempre que uma função tem uma derivada positiva, neste espaço, esta função é crescente. Agora vejamos essa segunda situação aqui. À medida que o x cresce, o que acontece com f de x? Seguindo esta curva vermelha, à medida que o x cresce, o f de x decresce. Então, nós dizemos que esta curva vermelha representa uma função decrescente. Então, na função decrescente, à medida que a variável independente cresce, a variável dependente, que é o f de x, decresce.
Este ângulo beta é maior do que 90 graus. Então, nós dizemos que a tangente deste ângulo é negativa. E como a derivada da curva em um determinado ponto é representada geometricamente pela tangente a este ponto, então nós dizemos que, neste caso, a tangente deste ângulo é negativa, ou seja, a derivada desta curva no ponto P é negativa. Então, nas funções decrescentes, as derivadas da função serão sempre negativas. Então, nós escrevemos que funções decrescentes são aquelas em que a tangente deste ângulo é negativa, portanto, a derivada da função é negativa. Em resumo, nas funções crescentes, as suas derivadas são positivas. E nas funções decrescentes, as suas derivadas são negativas. Então, com isso, nós podemos identificar, através da derivada, se a função é crescente ou decrescente. Então, neste caso, no primeiro caso, para qualquer valor de x, f' de x é maior que zero, crescente. E no segundo caso, para qualquer valor de x, a derivada de f de x é negativa, portanto, decrescente. Os máximos e mínimos relativos. Olhemos esta figura ao lado. Esta função f de x, inicialmente ela cresce, ela é crescente nesse trecho, chega aqui neste ponto, que é um máximo, depois ela começa a cair, então ela passa a decrescer. Chega aqui no próximo ponto x2, ela vai diminuindo esse decréscimo, para e volta a crescer. Então ela cresce até no ponto x3. Nós estamos chamando de máximo 2. Depois passa a decrescer até o ponto x4, que estamos chamando de mínimo 2. Então nós vemos aqui que nós temos pontos que nós podemos chamar de máximos e pontos que nós podemos chamar de mínimos. Este aqui é um máximo em x1, em x3 nós temos outro máximo. Aqui em x2 nós temos um mínimo, em x4 outro mínimo. Então nós dizemos que esses máximos que aparecem aqui e os mínimos são máximos relativos. Aqui, por exemplo, temos o máximo. Mas ele é relativo por quê? Porque aqui eu tenho um máximo maior do que ele. Da mesma maneira, eu digo que aqui eu tenho um mínimo. Mas ele é relativo, por quê? Porque pode ter outro mínimo que seja menor do que este mínimo 2. No caso aqui, o mínimo 1 é menor do que o mínimo 2. Então, dependendo da função, nós podemos ter vários máximos e vários mínimos relativos. Aqui o caso estou apresentando apenas 2 máximos relativos e 2 mínimos relativos. Então, o que seria o máximo matematicamente? Nós já vimos, do ponto de vista pictórico, o que é um máximo e o que é um mínimo. Mas, com a precisão matemática, o que significa um máximo e um mínimo? Significa o seguinte. Vamos olhar para esse máximo aqui. Esse máximo ocorre no ponto x0. Então, nós dizemos que isso aqui é o máximo fazendo a seguinte análise. Nós consideramos um número epsilon bem pequenininho, tão pequeno quanto nós queiramos. Eu digo o seguinte, por menor que seja esse número epsilon, qualquer função, qualquer valor da função em um ponto x anterior a x0 ou posterior a x0, distando de x0 um valor epsilon, qualquer que seja esse ponto x antes de x0 ou após x0, nós vamos ter sempre a função f de x nesse ponto menor que o valor da função f de x0 no ponto x0. Então nós dizemos, isto aqui representa um máximo quando
qualquer valor da função nesse intervalo aqui é menor do que o valor da função no ponto x0, que é o ponto do máximo. Então, esta é a definição matemática para o máximo desta função no ponto x0. Então, nós dizemos que f de x será sempre menor que f de x0 para x0 menos x menor que epsilon, esse valor x0 menos x menor que epsilon, e epsilon menor que x menos x0, epsilon menor que x menos x0. Nós podemos escrever isto aqui de forma compacta da seguinte maneira. Dizemos que f de x, no máximo, f de x é menor que f de x0 para o valor absoluto de x menos x0 menor que epsilon. Então, esta é a definição de máximo de uma função. O mínimo nós definimos de forma semelhante. Então, nós temos aqui o mínimo de uma função, que estão representando no ponto x0. Então, nós dizemos o seguinte: qualquer valor de x dentro desse intervalo será sempre maior do que o valor da função no ponto x0. Então, por exemplo, esse ponto x, eu represento a função por f de x, a função f de x nesse ponto é maior do que f de x0, onde f de x0 representa o valor da função no ponto x0. Bem, então nós escrevemos desta forma, que o mínimo ocorre quando f de x é maior do que f de x0 para x0 menos x menor que epsilon e epsilon menor que x menos x0. Bem, de outra forma, na forma compacta, nós dizemos que f de x é maior que f de x0 para o valor absoluto de x menos x0 menor que esse epsilon, onde este epsilon é um número tão pequeno quanto queiramos. Agora vamos fazer a verificação da existência de máximo ou mínimo. Bem, no máximo ou no mínimo, a tangente da curva é paralela ao eixo x. Observemos aqui, por exemplo, aqui nós temos um máximo, a tangente da curva neste ponto é paralela ao eixo x. No ponto x2 é um mínimo, a tangente à curva também vai ser paralela ao eixo x. A mesma coisa ocorre com esse máximo no ponto x3, que a tangente é paralela ao eixo x, e o mínimo no ponto x4, a tangente também é paralela ao eixo x. Ora, o que significa a tangente? A tangente é a derivada da curva naquele ponto. Então, neste ponto x1, a derivada da curva é zero. No ponto x2, a derivada da curva também é zero. No ponto x3, a derivada é zero. No ponto x4, a derivada é zero. Então, tanto no máximo como no mínimo, a derivada da curva é zero. Então, a derivada não é suficiente para nós identificarmos o que é máximo e o que é mínimo. Bem, então, nós dizemos que o máximo e o mínimo são extremos da curva. Nós definimos como extremos da curva os pontos onde existe um máximo ou um mínimo. Então, nesses extremos, como eu falei há pouco, a tangente da reta que tangencia a curva neste ponto, ela é zero. Em consequência, a derivada em cada um desses extremos também é zero. Então, os extremos se identificam por terem a derivada nula. Tanto os extremos quando é máximo, tanto os extremos quando são mínimos. Eles têm a derivada nula. Mas a derivada nula não distingue se esse extremo é um máximo ou se é um mínimo. Então, nós queremos ver uma maneira de podermos distinguir
os extremos, se é máximo ou se é mínimo. Então vamos verificar o seguinte, que devido a isto, a derivada em x1 é igual à derivada em x2, que é igual à derivada em x3, é igual à derivada em x4, que todas são zero. Portanto, a derivada primeira não é suficiente para nós identificarmos se existe um máximo ou mínimo. Nós sabemos apenas que existe um extremo. Então, vamos ver como definir se um extremo é máximo ou se o extremo é mínimo. Como fazemos isso? Vamos olhar este caso particular de um máximo. Quando nós temos um máximo, o que acontece com a tangente da curva quando nós nos aproximamos aqui do pico? Por exemplo, um pouco antes do pico, a tangente é positiva. Ela está inclinada para a direita, ela é positiva. Se nós continuarmos crescendo o valor de x, vamos chegar aqui no ponto máximo. A tangente é zero. E depois, se continuarmos um pouquinho à direita, a tangente vai ficar para a esquerda, a tangente é negativa. Então, observemos o seguinte, à medida que o x foi crescendo, para a direita, a tangente foi diminuindo. Primeiro a tangente era positiva, passou pelo zero e ficou negativa. Então, à medida que o x cresceu, a tangente diminuiu. Então, nós dizemos que a função tangente aqui é uma função decrescente. Mas a função tangente, quem é? É a própria derivada primeira, é o f' de x. Então, nós dizemos que em torno do máximo, que é esse ponto x0, a derivada da função é uma função decrescente. Muito bem. Então, nós dizemos o seguinte, que em torno do máximo, a derivada da função f de x é uma função decrescente. Ora, toda função decrescente, nós vimos há pouco, ela tem a derivada dela negativa. Toda função decrescente tem a sua derivada negativa. Bora. Se a função, esta função aqui, é a derivada primeira, e a derivada primeira é uma função decrescente, então se nós derivarmos esta derivada primeira, ela vai ser negativa. Então nós dizemos que a derivada segunda da função, que é o f', é negativa. Bem, vejamos agora o caso do mínimo. No caso do mínimo, nós temos aqui a tangente, que é negativa. Conforme o x aumenta, a tangente vai para zero aqui no mínimo. Se continuarmos aumentando o x, a tangente vira positiva. Então, a tangente sai de negativa para positiva. Então, nós dizemos, neste caso, que a tangente é uma função crescente. Mas a tangente é a derivada primeira da função. Então, nós dizemos que a derivada primeira da função é uma função crescente. Bem, se a derivada primeira é uma função crescente, se nós derivarmos esta derivada, nós vamos ter uma segunda derivada que vai ter valor positivo. Esta função aqui é crescente, que é a derivada de f de x. Portanto, a derivada desta função vai ser positiva. E a derivada da função vermelha, a derivada primeira da função vermelha, é a derivada segunda da função preta. Então, nós escrevemos que, no mínimo, a derivada primeira da função f de x é crescente e a derivada desta derivada, portanto, a derivada segunda da função f de x é positiva.
Vamos observar agora aquelas situações em que não existe nenhum máximo, nenhum mínimo. É o que nós chamamos de ponto de inflexão. Então vamos considerar um exemplo. Esta curva, f de x igual a x ao cubo. Em zero, quando x for zero, essa curva aqui, essa função também é zero. E vamos analisá-la. Graficamente, nós representamos esta função desta forma. Quando o x for infinito, ela vai para infinito. Quando o x for menos infinito, ela vai para menos infinito. E quando x for igual a zero, ela vai de zero. E vamos observar o que acontece em torno de zero. Bem, derivando a primeira vez, nós vamos ter que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E no ponto zero, essa derivada é zero. Muito bem. Agora, derivando a segunda vez, nós temos a derivada da primeira vez é 3x ao quadrado, a derivada da segunda, o que nós fazemos? Descemos o 2, fica 2 vezes 3 é 6, e no expoente subtraímos de 1, x elevado a 1, que é 6x. Em zero, quando x é zero, a derivada da segunda também é zero. Então, este ponto zero é um ponto de inflexão. A derivada segunda não é nem positiva nem negativa, ela é zero. E nessas situações chamamos ponto de inflexão. Bem, feita essa análise a respeito do máximo e do mínimo da função, vamos agora fazer algumas aplicações. Então, aplicações. Primeiro, determinar os extremos da função y é igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Como fazemos isso? Primeiro, determinamos a existência do extremo. Vamos verificar quais são os extremos. Pegamos a função e fazemos a primeira derivada. A primeira derivada de x ao quadrado menos 2x mais 3 é isso. 2x menos 2, uma vez que a derivada de 3 é zero. Quando o y', a derivada for zero, nós encontramos, quando a derivada for zero, nós encontramos esta equação. Quando é que a derivada é zero? Quando x é igual a 1. Resolvendo essa equação, encontramos que x é igual a 1. Então, no ponto x igual a 1, a derivada desta função y é zero. Então, nós sabemos que aqui existe um extremo. Por enquanto, nós não sabemos se esse extremo é máximo ou mínimo. Sabemos que é um extremo por quê? Porque x igual a 1 anula a derivada. Portanto, em x igual a 1, a tangente à curva é paralela, a reta tangente à curva é paralela ao eixo x.
Agora vamos verificar se esse extremo é um máximo ou é um mínimo. Vamos ver então o tipo de extremo. Para fazer isso, nós pegamos a derivada primeira e derivamos. Quando nós derivamos esta função, que é a derivada primeira, nós temos a derivada segunda. Ora, a derivada da função que está na primeira linha vale 2. Então, a derivada segunda é igual a 2. Este número aqui, ele é positivo. Se ele é positivo, significa o quê? Se ele é positivo, significa que o ponto x igual a 1 é um mínimo. Então, nós dizemos, como y 2', quer dizer, a derivada segunda de y é positiva, então este extremo é um mínimo. Portanto, para x igual a 1, o y, voltando para cá para a função y, para x igual a 1, substituindo x igual a 1 na equação do y aqui, nós temos 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 3. Portanto, o y vale 2. Este 2 representa o mínimo desta função. O 2 representa o mínimo desta função que ocorre quando x é igual a 1. Então, desenhando esta função, nós temos aqui a vermelha, a cor vermelha. A curva vermelha é a função y, que é igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Quando o x é igual a 1, nós temos exatamente o mínimo, e esse mínimo ocorre quando o y é igual a 2. Então, nós obtivemos que esta curva tem um extremo em x igual a 1. Esse extremo é o mínimo, e o valor mínimo da função y vale 2. Vamos ver este outro exemplo. Determinar os extremos da função y é igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x menos 17. Bem, primeiro fazemos a determinação do extremo. Como fazemos isso? Derivamos a função. Fazemos a primeira derivada da função. A primeira derivada é derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de menos 6x ao quadrado é menos 12x. Derivada de 9x é 9. Derivada de 17 é 0. Ficamos nisso. Agora, para saber onde estão os extremos, nós anulamos esta derivada. Fazemos a derivada y' igual a 0. Fazendo y' igual a 0, encontramos esta equação. Uma equação do segundo grau que nós devemos resolver e vamos achar as duas raízes. Simplificando, fica x ao quadrado menos 4x mais 3, onde eu dividi tudo por 3. E daqui nós tiramos as raízes dessa equação do segundo grau, que é bem simples. Então nós achamos duas raízes. Ela tem uma raiz em x1 igual a 3 e tem outra raiz em x2 igual a 1. Então, esta função y igual a x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 9x menos 17, ela tem duas raízes, portanto, tem dois extremos. Agora vamos pegar cada um desses extremos e vamos analisar se é máximo ou se é mínimo. Como fazemos isso? Verificando os tipos de extremos. Bem, para isso nós vamos pegar a função e fazer a sua derivada segunda. A derivada primeira é isto aqui, então vamos derivar a derivada primeira. Então, derivando a derivada primeira, nós temos derivada de 3x ao quadrado é 6x. Está aqui. A derivada de menos 12x é menos 12. E a derivada de 9 é 0. Então, a derivada segunda é isto aqui. Agora, nós precisamos saber se nos extremos essa derivada segunda é positiva ou negativa. Como é que nós sabemos isso? Nós pegamos os valores das abscissas dos extremos e colocamos aqui nesta equação da derivada segunda. Por exemplo, pego x1 e coloco aqui no lugar de x. Faço a conta e vejo se é positivo ou negativo. Pego x2, coloco no lugar de x. Faço as contas e vejo se é positivo ou negativo.
Então, colocando o 3 no lugar de x, que é a solução 1, nós temos a derivada segunda da solução 1 vai ser 6 vezes 3 menos 12, que é igual a 6. Portanto, é positivo. Se é positivo, significa que aqui nós temos um mínimo. Então, a derivada segunda no ponto 2, quer dizer, x2 igual a 1, é 6 vezes 1 menos 12, que deu menos 6. Logo, deu negativo. Então, se deu negativo, significa que no ponto 2, em x2 igual a 1, esta função tem um máximo. Então, a solução 1, x1 igual a 3, corresponde a um mínimo. E esse mínimo é dado substituindo 3 em x, na equação de y. E a solução 2, x2 igual a 1, corresponde a um máximo. E esse máximo nós obtemos substituindo 1 no lugar de x na equação de y. Portanto, o y mínimo corresponde à solução 1, que é dado por menos 17. E o y máximo corresponde à solução 2, que é dado por menos 13. Graficamente, nós temos isto. A curva vermelha é a representação gráfica de y igual a x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 9x, menos 17. Ela mostra um mínimo e um máximo. O mínimo está na abscissa x igual a 3, né, e na ordenada menos 17. Então, x igual a 3 é a solução x1. E a ordenada y igual a menos 17 é o que estamos mostrando aqui. É o valor mínimo relativo de y. E aqui nós temos o máximo, correspondente a x igual a 1, que é a segunda solução, né, cujo valor é menos 13, que é esse valor aqui, epsilon2 máximo igual a menos 13. Então, nós vimos primeiro uma função que tem apenas um extremo, e agora vimos esta função que tem dois extremos. Existem outras funções que têm mais de dois extremos. E para definir se os extremos é um máximo ou é um mínimo, nós fazemos a segunda derivada. Se a segunda derivada for positiva, significa que o extremo é um mínimo. Se a segunda derivada for negativa, significa que o extremo é um máximo. Para encerrarmos esta sessão de análise da variação de uma função, vamos fazer a seguinte aplicação: determinar as dimensões de uma caixa sem tampa, formada pela dobradura de um quadrado de papelão de lado L, conforme a figura ao lado. Então, aqui ao lado, nós temos uma folha de papelão da forma quadrada de lado L. E queremos construir uma caixa cujo volume seja o máximo possível, considerando que esta caixa não tem tampa. Bem, como faremos? Vamos definir com estas linhas pontilhadas os limites do fundo da caixa. E vamos cortar os quadrados nestes 4 cantos que aparecem aqui, conforme as linhas azuis. Bem, estes quadrados que estão em cada um dos cantos têm largura x. Então, nós retiramos esse pedaço com uma largura x, e a largura da caixa será L, que é o comprimento da folha de papelão, menos 2x. Um x é do lado esquerdo e o outro x é do lado direito, que foram subtraídos do comprimento total, que é L. Então, o que fazemos? Nós agora temos esta figura amarela.
Nós temos o fundo e em volta do fundo nós temos 4 abas. Então, dobrando essas 4 abas nas linhas pontilhadas, nós formamos uma caixa que tem um certo volume. Então, dobrando a aba, o x vai representar a altura da caixa. Então, o volume da caixa passa a ser L menos 2x ao quadrado, que é a área do fundo da caixa, vezes x, que é a altura da caixa. Desenvolvendo este binômio de Newton e multiplicando por x, nós vamos ter esta expressão em vermelho. Bem, a primeira coisa que fazemos é a determinação do extremo. Como fazemos isso? Derivamos este volume em relação a x e igualamos a zero. Muito bem. Então, daqui desta expressão, que veio da derivada da expressão em vermelho, derivada deste termo é 12x ao quadrado, derivada deste termo é menos 8lx, e a derivada deste último termo é L ao quadrado. Igualamos a zero e resolvemos esta equação do segundo grau, cuja solução vai nos dar essas duas respostas aqui. Então, nós temos uma solução quando o x é L sobre 2, que eu estou chamando de x1, e uma outra solução quando o x é igual a L sobre 6, que eu estou chamando de x2. Então, nós temos a solução 1, que é L sobre 2, e a solução 2, que é L sobre 6. Com este resultado, agora nós vamos verificar os tipos de extremos. Como fazemos isso? Nós vamos derivar pela segunda vez o volume. A derivada primeira deu isto que está aqui, 12x ao quadrado, menos 8lx mais L ao quadrado. Agora derivamos mais uma vez esta derivada. Então, derivando aqui, nós vamos ter 2 vezes 12, 24x, 1 vezes 8L, menos 8L. E a derivada de L ao quadrado é zero, porque L ao quadrado é uma constante. Então, aqui nós temos a derivada segunda. Agora, para sabermos se temos um máximo ou um mínimo em cada um desses dois extremos, nós vamos substituir o valor de x1 e de x2 nesta equação da derivada segunda. Substituindo x1 em lugar de x, nós vamos encontrar esta derivada segunda no ponto da solução 1, que dá 4L. 4L é maior do que zero. Portanto, em x1 igual a L sobre 2, nós temos um mínimo. E substituindo x2 igual a L sobre 6 aqui na segunda derivada, nós vamos encontrar que a segunda derivada no ponto 2 vai ser dado por isto aqui, que é igual a menos 4L, portanto, é menor que zero. Sendo menor que zero, a derivada segunda neste ponto, então aqui nós temos um máximo. É este ponto que nos interessa. Então, para sabermos agora o volume, vamos utilizar esta solução, a segunda solução, que é x2 igual a L sobre 6, e com ela nós vamos obter o volume máximo. Então, substituindo x2 igual a L sobre 6 nesta equação do volume, que é L menos 2x ao quadrado vezes x, onde o x vai ser substituído pelo x2, e x2 é L sobre 6, encontramos este volume máximo, que é 2 vezes L sobre 3 ao cubo. Ora, L sobre 3 ao cubo é o volume de um cubo cujos lados são dados por L sobre 3. Como nós temos um 2 aqui na frente, então nós dizemos que o volume máximo desta caixa corresponde ao volume de 2 cubos cujos lados são L sobre 3. Então, com esta aplicação,
nós finalizamos o 10º tópico, derivada do curso online Matemática para a Universidade.